Você sabe como funciona um transformador? Por que a eletricidade gerada nas usinas não pode ser enviada diretamente para as residências e precisa passar por transformadores para ser elevada e depois reduzida? O princípio do transformador é, na verdade, muito simples. Se um ímã for movido próximo a uma bobina, de acordo com o princípio da indução eletromagnética, essa bobina gerará uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma tensão induzida. No transformador, o campo magnético alternado não é gerado pelo movimento do ímã, mas sim pela aplicação de corrente alternada em uma bobina. Isso cria um campo magnético alternado, que induz tensão em outra bobina. Para evitar a dissipação de energia magnética, as duas bobinas do transformador são enroladas em um núcleo ferromagnético. A bobina conectada à fonte de alimentação é chamada de bobina primária. Quando a corrente passa por essa bobina, ela gera um campo magnético alternado que se propaga pelo núcleo ferromagnético. Esse campo magnético, por sua vez, induz corrente na bobina secundária. Mas como ocorre a variação da tensão? Vamos pegar um exemplo. Se colocarmos uma única volta de fio dentro do campo magnético alternado, essa volta gerará uma força eletromotriz U. Se adicionarmos mais uma volta, teremos 2U. Seguindo essa lógica, com N voltas, a força eletromotriz será Nu. No transformador, a bobina primária tem N voltas e uma tensão U1, enquanto a bobina secundária tem M voltas e uma tensão U2. Como ambas estão sujeitas ao mesmo campo magnético, a tensão por volta é a mesma. Isso significa que a relação entre as tensões e o número de voltas é proporcional. U1, N, Rina, U2, M, N, Se a bobina secundária tiver menos voltas que a primária, M, N, a tensão U2 será menor que U1, formando um transformador redutor de tensão. Por outro lado, se a bobina secundária tiver mais voltas que a primária, MN, a tensão U2 será maior que U1, formando um transformador elevador de tensão. Agora, por que a eletricidade das usinas não pode ser enviada diretamente para as casas? Primeiro, as usinas geram eletricidade em uma faixa de tensão que varia entre 720 V e 49 kV, enquanto as residências utilizam tensões bem mais baixas, geralmente em torno de 220 V. Portanto, a tensão precisa ser reduzida antes de chegar às residências. Além disso, as usinas costumam estar localizadas em áreas afastadas e a distância até os consumidores pode ser de dezenas de quilômetros. Embora os cabos de alta tensão tenham baixa resistência, a resistência acumulada ao longo de longas distâncias pode ser significativa. Para minimizar essa perda, a eletricidade é primeiramente elevada para dezenas ou centenas de milhares de volts por meio de transformadores. Segundo a fórmula P de μUXI, para uma potência constante, quanto maior a tensão, menor será a corrente, pelo efeito Joule, Q igual a I2XR/XT. Com a resistência e o tempo constantes, uma corrente menor reduz a perda de energia por aquecimento, evitando desperdícios de eletricidade.